Bom dia a todos, é uma grande alegria a gente estar louvando ao Senhor nessa manhã. Eu sempre costumo dizer, como eu gosto do culto de manhã. Culto de manhã é muito bom. E eu quero nesse momento convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, para orarmos a Deus e recebermos a ministração da sua palavra para as nossas vidas. Feche seus olhos e ore. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco nessa manhã e agora por meio da ministração da Tua palavra. Nós já podemos sentir o Teu toque nessa manhã, abraçando os irmãos, orando, louvando a Ti. E como as letras comunicam muitas vezes aquilo que nos faltam palavras para dizer para o Senhor. Como que as músicas conseguem tocar no nosso coração de uma maneira que podemos sentir o Teu toque e Te agradecer muitas vezes com palavras de outras pessoas, mas que nos conduzem à adoração. E nós Te louvamos por isso. Mas que agora, Deus, seja a Tua palavra a ecoar aos nossos corações, e que encontre em nós corações contemplativos, abertos e desejosos de ouvir a Tua ministração para as nossas vidas. E não somente isso, que nós possamos responder com obediência, que o nosso coração esteja disponível para o Senhor, que a nossa vida possa encarnar a Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. O título dessa mensagem é O Deus da Família. E nós estamos iniciando hoje uma série de exposições bíblicas, que vai ser curta, uma minissérie na verdade. Serão 3 mensagens, e leva o título de Família de Sangue. E essa série, ela se dá devido ao mês da família. Maio é conhecido como o mês da família. E nós vivemos um tempo em que a família ela tem sofrido fortes ataques pela sociedade moderna. E os cristãos convivem com a sociedade. E muitos, ao invés de influenciar, têm sido influenciados. Vira e mexe, nós escutamos relatos de pessoas de dentro, reverberando pensamentos de fora. Família é projeto de Deus. Ele nos criou para sermos a sua família. E cada vez mais, devido aos fracassos familiares e famílias cristãs que não influenciam positivamente a sociedade, nós escutamos dos mais novos e às vezes pessoas bem pertinho da gente, que não querem se casar, que não querem ter filhos, que querem curtir a vida, que não querem ter uma família, que querem simplesmente viver a vida. Enfim, tudo isso está completamente na contramão do projeto de Deus para nós. Eu acho linda a frase de um autor chamado Chesterton, G.K. Chesterton, que ele diz assim: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Ele também disse que a família é a fábrica que produz a humanidade. O inimigo do amor e da família é o próprio eu. O individualismo é uma ilusão de adolescente. Alguém declara seu amor a uma mulher e pede a amada em casamento, propondo-lhe se ela quer ajudá-lo a livrá-lo
de si mesmo. E esse é o propósito do casamento, gente. É a gente caminhar nessa jornada para a gente se livrar desse individualismo de si mesmo. E a gente sabe que se nós queremos ter um casamento bem-sucedido, ele não tem espaço para individualismo. A gente tem que estar sempre olhando em prol do outro, sempre vivendo em prol do outro, para o bem familiar. E a Bíblia, ela fala muito sobre família e os muitos filhos, sobre crescer e multiplicar, conforme diz Gênesis 9:7, sobre a aljava cheia de flechas, em comparação com os filhos, como descreve o Salmo 127. Contudo, meus amados, sobre esse lance de família grande, de muitos filhos, os dias que nós vivemos, eles são muito diferentes. Antes se dizia que onde comia um, comia dois. Não era isso que se dizia? E hoje isso já não se aplica mais. Não se aplica mais. Sendo caro alimentação, saúde, estudos. Você vai no mercado e você não traz nada e a conta fica beirando os R$1.000. Você pega algumas coisas que você fala assim, acho que R$100 paga tudo isso. E aí quando você chega na hora de pagar a conta, você chora que deu 400. Isso aconteceu comigo ontem. E é assim que está a vida no tempo que a gente está vivendo. A gente percebe que onde se comia um, não se come mais dois. Você vai dar uma voltinha e fala, não, deixa eu levar ali no McDonald's. Meu, você, esposa e um filho é sem conto. Se tiver mais um filho e ainda quiser, é 150. Então, infelizmente, as coisas estão muito difíceis. Então, sem contar, meus amados, sem contar que hoje também é comum pais e mães trabalhando para poder complementar uma renda. Então, a sociedade mudou de tempos para trás, os tempos modernos mudou muito isso, justamente por conta desse preço que estão as coisas. E quando entra pai e mãe trabalhando para complementar renda, o que acontece? Que entra em cena? Terceirização. Escolas em período integral, babás. Então tudo é muito difícil no tempo que a gente está vivendo. Então, meus amados, entendam bem. Eu não quero hoje entrar nesse mérito da terceirização e nem de muitos ou poucos filhos, até porque eu só tenho um e pretendo ficar por aqui mesmo. A Érica está acenando ali positivamente no fundo. Só tenho um e pretendo ficar por aqui mesmo. Então, o meu propósito com essa mensagem não é falar sobre terceirização ou sobre muitos ou poucos filhos, mas eu quero com essa mensagem ressaltar a importância da família nuclear, como Deus ama, abençoa e corresponde ao seu padrão para as nossas vidas, já que é da família que Ele nos manda para o mundo, na disposição de vivermos a sua missão para nós, é da família. Eu te convido a nos aprofundarmos nessa série, Família de Sangue, que, como eu disse para vocês, por 3 semanas vai ter os seus desdobramentos. E nós vamos para as Escrituras Sagradas nesse tempo, fazer algumas leituras a fim de ampliarmos o nosso entendimento. Eu quero te convidar a ler comigo logo o início de tudo, Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos, começando pelo versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. Que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem,
e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aí por enquanto. Bom, com essas leituras nós vemos claramente Deus formando para si uma família. Para si. Por que para si? Porque se nós formos para o Gênesis ainda, continuar na leitura, nós vamos ver que o homem, ele sempre recebia a visita ilustre de Deus na viração do dia. Deus, ele tinha prazer de visitar o homem, de se relacionar com o homem. Então ele não criou o homem para poder ter a sua família longe dele, mas ele criou para si uma família. Ele mesmo foi quem disse: não é bom que o homem esteja só. A solitude, a solidão, o individualismo não é propósito do Senhor para as nossas vidas. E então Deus celebra aqui o primeiro casamento. O primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Deus no versículo 24. Deixará o homem a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. No Antigo Testamento, para exemplificar a identidade de Deus, como que Deus era descrito? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, o Deus da família, o Deus do pai, o Deus do filho, o Deus do neto. Família é projeto de Deus. Nós não vamos ler, mas ampliando ainda o nosso entendimento, é na concepção de uma família que Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, para esse mundo. E para isso ele investe pesado, tanto em Maria como em José, porque eles não conseguiam compreender a grandeza desse feito. E aí a gente vai ver Deus falando com Maria, Deus falando com José, para fortificá-los nessa missão. Com Maria lá em Lucas 1, do versículo 26 a 38, com José lá em Mateus 1, do versículo 18 até o versículo 25, para quê? Para que eles aceitem a missão de alicerçarem uma família, preparando essa criança para a vida. Ou seja, novamente nós vemos claro nesse exemplo, a família encaminhando o filho para a missão que Deus tem para nós, que Deus tem para nós. E agora eu quero te convidar para esse sim, que será o texto que nós vamos refletir, que vai nortear a nossa reflexão nessa mensagem, que é João 2, do versículo 1 até o versículo de número 11. Isso foi apenas para a gente entender que família é projeto de Deus. Agora a gente vai para um texto que vai ampliar o nosso entendimento sobre o assunto. João 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco
e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinham vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. E chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e, quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora? Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Meus amados, na agenda de Jesus, havia espaço para celebrar as alegrias da vida. É muito significativo que Jesus ele tenha aceitado o convite para um casamento, porque ele não veio para tirar a alegria e os prazeres dos seres humanos. Não, ele prova as alegrias sãs e santifica o casamento, bem como as nossas relações sociais, porque muitos se relacionam com um Deus como se esse Deus fosse um Deus triste, um Deus que não pode nada, um Deus que você não pode dar um sorriso, um Deus que você não pode ter uma felicidade, um Deus que no casamento ele fica lá parado lá, não, melhor, nem vou no casamento, que isso, não vou participar desse negócio não, eu tenho uma missão muito importante, e não, Jesus ele dedica um tempo para poder ir nesse casamento. Se você não teve o privilégio ainda de assistir a série do The Chosen, eu te aconselho, porque ali ainda ilustra de um jeito, lógico que tem a liberdade poética do autor, um Jesus brincando, se divertindo, dançando com seus discípulos nesse momento. E é isso, Jesus ele participa das nossas alegrias. A gente vê do início ao fim nas Escrituras Sagradas, a família como um símbolo de um projeto de Deus para nós. Então Deus ele participa das alegrias das famílias. Dentro da própria Trindade, nós vemos presente a figura do Pai e do Filho. Deus é o Deus da família. E nesse contexto de João, nós vemos o primeiro milagre de Jesus, dando início ao seu ministério público. E esse não aconteceu no templo, não aconteceu na sinagoga, não aconteceu num monte qualquer que remete para a religião, mas onde que ele aconteceu? Em um casamento, nos convidando a contemplarmos o apreço de Deus pela família. Em um casamento foi onde ele operou o seu primeiro milagre. Hebreus 13, no versículo 4, eu vou ler esse texto na NVT. Olha o que diz ali sobre o casamento. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Deus tem um apreço pela família. Família é projeto de Deus. O fato de Jesus, Maria, sua mãe, e os discípulos serem convidados para o casamento, conforme descreve o texto, sugere aqui que era o casamento de um parente ou de um amigo muito chegado assim da família. Então não era uma pessoa qualquer. Não era uma pessoa qualquer. E é muito interessante que José, ele não aparece nesse relato bíblico. E aí muitos comentaristas defendem a ideia, acreditam que José nesse período já havia morrido. Então por isso que ele não aparece no texto. Aparece Jesus, os seus discípulos e Maria. Então como se Maria já fosse viúva nessa ocasião. Bom, eu quero explicar para vocês um pouquinho como que era um casamento judaico. Ele era realizado nesse período em duas etapas. O noivado, ele envolvia um contrato entre as famílias, um contrato mesmo, entre as famílias. O casal que noivava, ele já era considerado pela sociedade como noivo
e noiva, como marido e mulher, embora não consumado ainda o ato, mas eles já eram considerados pela sociedade como marido e mulher. A união em si, ela acontecia 1 ano depois do noivado. 1 ano depois. Quando o noivo ele ia à casa da noiva com seus amigos e a trazia para o seu novo lar. E aí então celebrava essa grande festa que é a ocasião do texto. E essa festa ela podia durar até 1 semana. Até 7 dias. E a noiva e o noivo eram tratados como rainha e rei. Então pense aí você que já pagou uma festa de casamento. Pense aí você que está se programando, sonhando em casar, e você sabe como isso é caro. 7 dias. 7 dias. É assim que acontecia. Bom, eu quero listar com vocês algumas lições que nós podemos aprender com o texto, a fim de extrairmos para a nossa vida. Primeiro, Jesus ele deve ser convidado para estar em nossa casa. Versículo 1 e versículo 2. Meus amados, muitos querem muitas coisas dentro de casa. Muitos. A começar por uma casa muito grande. Uma casa dos sonhos. Muitos querem uma linda família. Muitos querem paz, querem um ambiente agradável, querem desfrutar de conforto. E entenda bem, não tem nada de errado em querer essas coisas, não tem nada de errado. Mas a maior necessidade das famílias é a presença de Jesus. Não adianta nada ter uma casa que é o inferno. Não adianta nada ter uma casa de ponta cabeça. Não adianta nada ter a casa com as motivações, com os princípios, com os valores todos bagunçados. Muito mais do que bens, muito mais do que conforto, muito mais do que sucesso, as famílias precisam da presença de Jesus. Jesus precisa ter um lugar de honra na nossa casa. Ele precisa participar dos nossos planos e da nossa agenda diária. Antes de uma refeição, no momento de alegria, ou até mesmo diante de uma dificuldade, Ele tem algo a nos dizer por meio da sua palavra. Ele quer comunicar algo acerca da sua vontade para nós. E nós precisamos convidar Jesus para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa família, não apenas como uma visita, mas como alguém que compartilha vida conosco nos nossos momentos mais íntimos. Jesus deve morar na nossa casa, Jesus deve morar na nossa família, Jesus deve reinar na nossa família. O segundo ponto que eu trago à tona, mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria no casamento. Versículo 3, a parte A do versículo. No presente contexto, o vinho era a provisão principal no casamento e também simbolizava alegria. Então acabou o vinho, é como se acabou a festa. E às vezes, meus amados, o vinho da alegria, ele acaba no casamento. Às vezes acaba sim. No caso do texto, foi literalmente o vinho mesmo que acabou. E logo no início. A gente não sabe certinho qual dia da festa que estava. 3 dias depois ele foi para lá, mas o que aconteceu ali, que dia que era da festa, nós não sabemos. Mas acontece que nesse episódio acabou esse vinho da alegria logo no início, mas nem sempre é assim com a gente. Às vezes no começo é tudo bem no nosso casamento. Passa 1 ano, passa 2 anos, passam 3 anos e está tudo bem no nosso casamento. Mas acontece, meus amados, que a vida cristã não é um parque de diversões e nem uma colônia de férias. Não é. Ser cristão não é viver numa bolha.
Ser cristão não significa que nós estamos blindados contra os problemas da vida, de maneira nenhuma. Um crente verdadeiro, ele enfrenta lutas, dissabores, tristezas, decepções. Nós precisamos lidar com doenças, frustrações e muitas vezes até mesmo com escassez na família. E muitas vezes quando entra um problema como esses, dessa ordem na família, às vezes a família vai ruínas abaixo, às vezes cai tudo, o castelo lindo e maravilhoso que estava construído, cai tudo. Mesmo Jesus estando conosco, muitas vezes nós somos provados a fim de sermos aprovados, muitas vezes. Contudo, embora o vinho seja um símbolo da alegria, verdade é que vinho demais causa embriaguez. Então isso não é aceitável, principalmente diante de certas funções, a Bíblia deixa muito claro isso. E o segredo para tal é moderação. Moderação. John Charles Riley, ele diz: feliz é aquele que pode usar sua liberdade cristã sem abusar dela. E esse é o ideal. Mas voltando para o vinho como figura de linguagem da alegria no casamento, fato é que muitos, principalmente no nosso tempo, desistem muito fácil do casamento. Muito fácil. Desistem muito fácil das suas famílias no tempo em que nós vivemos. Muitos. A gente aprende e fala isso na teoria, não, eu caso para fazer o outro feliz. Mas a maior causa de divórcios no tempo que a gente vive é as pessoas dizendo, eu não estou mais feliz. Ué, mas peraí, você não casou para fazer o outro feliz? Não, eu não estou mais feliz. O amor acabou. E as pessoas estão desistindo muito fácil dos seus casamentos no tempo que nós vivemos. Nós vivemos um tempo de tanto estímulo em busca de satisfação própria. Olha as redes sociais. Olha as redes sociais, o tanto que a gente gosta de se aparecer nas redes sociais. Satisfação própria. Que basta às vezes uma infelicidade. Basta às vezes passar o fogo da paixão, que a gente sabe que ele vem e vai. Que o amor anda acabando por aí afora. Que as pessoas vão desistindo de perseverar no casamento, sendo que muitos se casaram na igreja, repetindo frases de pastores e padres, dizendo, até que a morte os separe. Se está se divorciando, então tem que morrer. É ou não é? Quem que vai morrer? Tem que ter um viúvo aí. Mas não é isso que acontece. O terceiro ponto que eu trago à tona do texto é que nós precisamos diagnosticar o problema com urgência. Versículo 3, a parte B. Não é impossível que Maria, ela tivesse alguma responsabilidade na organização desse casamento. Então lembre que eu falei para vocês que muito provavelmente ela poderia ser parente ou um amigo muito próximo. Então muitos comentaristas, eles trazem à tona que Maria, muito provavelmente, estava participando da organização, na distribuição dos alimentos, da comida lá no casamento. Tanto que foi ela que trouxe o problema da falta de vinho até Jesus. Então como que ela sabia disso? Como que ela teve acesso à cozinha, à despensa, enfim, a essa área que estava preparando ali, servindo dali as refeições? Então muito provavelmente ela tinha esse acesso. E diante do fato que um casamento poderia ter a sua festa se prolongando por uma semana inteira, todas as vezes que eu leio isso, eu fico aqui, meu Deus do céu, uma semana inteira. E a falta de vinho, isso aí poderia ser um golpe que afetaria principalmente a reputação do hospedeiro. A responsabilidade financeira era do noivo. Lembra que eu disse para vocês que ele ia lá até a noiva, pegava a noiva, levava até o novo lar e fazia aquela festa.
A responsabilidade financeira era do noivo. E o esgotar de suprimentos era um terrível embaraço em uma cultura da vergonha. Há alguma evidência, presta atenção nisso, que o noivo podia até receber um processo da família da noiva, que se sentiam ofendidos pela vergonha que passaram ali. Olha só até o que poderia acontecer. A família da noiva, nossa, que vergonha eu me juntar com essa família que vai dar uma festa e coloca em vergonha toda a nossa família. Olha só, e a gente vai em casamento hoje em dia e sai lá do casamento falando, nossa, a festa não estava boa, a comida não estava boa, não sei o que lá não estava bom. Nossa, nesse tempo era muito pior, né? Receber um processo não era só uma crítica. No Oriente, a hospitalidade é um dever sagrado. E uma falta como essa seria um constrangimento enorme, uma profunda humilhação para a família. E Maria percebeu que essa família poderia passar por um grande vexame, começando muito mal a vida a dois. Fato é, meus amados, abrindo aqui um parêntese, que as mulheres normalmente, elas têm uma percepção muito mais aguçada do que os homens, para ver o que está faltando na família. Nem sempre os homens têm essa percepção. Na maioria das vezes não. Ah, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E a mulher tem essa percepção mais aguçada. E quanto mais cedo forem identificados os problemas que atingem a família, mais rápido e fácil será a solução do problema. É assim com tudo. Muitas vezes, quando demora muito para identificar um problema, às vezes chegamos diante de um problema que não tem mais solução. Por quê? Porque muitos estão empurrando com a barriga. Vai ficar bom. Deus proverá. Não, uma hora vai ficar tudo certo. Não é assim não. Então eu quero te aconselhar. Olhe bem para a sua família. Queira enxergar o que anda mal. Dê nome aos problemas. Uma vez que identificar o problema, já é metade da solução. Muitos vivem uma vida de insatisfação, de murmuração, de lamentação, fazendo a vida a dois ser muito pesada e difícil, mas não enxerga o real problema. Às vezes passa a miséria da vida reclamando a vida toda, mas não quer mudar, não quer consertar, não quer ajustar, não quer dar o braço a torcer. Não, eu casei com essa miséria, vai ser infeliz comigo o resto da vida. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. O quarto ponto que eu destaco é que nós precisamos levar o problema até a pessoa certa. Versículo 3. Maria, ela não saiu espalhando a notícia em meio aos convidados. Ela não foi a língua de trapo, né? Que tem muita gente quando escuta uma coisa ruim, não, peraí, eu preciso de compartilhar com alguém. Eu preciso de compartilhar com alguém, está até queimando aqui. Meu, você está sabendo o que aconteceu? Maria não foi assim não. Ela não saiu lá querendo compartilhar com o primeiro convidado. Meu Deus, que vexame, e agora? Nossa, olha só, está acabando o vinho. Não. Ela evitou um problema maior. Ela levou o problema para quem? Para Jesus. Antes de comentarmos as crises que atingem a nossa família, nós devemos levar o assunto aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Maria, ela não sabia o que Jesus faria. Não sabia. Mas ela entrega o problema a Jesus e nele confia. Nossos dramas familiares, eles não devem se tornar motivos de murmuração. Que às vezes a gente fica reclamando tanto da vida, reclamando tanto do casamento, reclamando tanto da família, aí você vai perguntar para o miserável, você já orou sobre isso? Ele nem orou. Nem orou. Então como que ele quer ver mudança? Não, o hino da boca de muitos é a murmuração, é a reclamação. Nossa, reclamo de tudo. Está sol, estou reclamando. Está chovendo, estou reclamando. Tem essa comida na mesa, estou reclamando. Não tem essa comida, eu estou reclamando. E só reclama.
Então, em vez de envergonharmos a família com a divulgação das nossas limitações e fraquezas, nós devemos confiadamente apresentar a causa a Deus em oração. Antes da reclamação, oração. Antes da preocupação, oração. Antes até mesmo de pensar em murmuração, oração. E aqui também entra o fato de pedir ajuda para a pessoa certa. Muitos buscam o conselho pelo conselheiro. Eu estou querendo separar, então já sei com quem que eu vou falar. Eu estou querendo chutar o balde, então já sei com quem eu vou falar. Porque se eu for falar com aquela pessoa, ele vai falar coisas que eu não estou disposto, que eu não quero. Então muitos buscam o conselho pelo conselheiro. E não, meus amados, nós precisamos pedir conselhos para pessoas que compartilham dos mesmos valores, da mesma fé que nós. Pessoas que têm conselhos para dar a partir da palavra de Deus. E eu estou aberto, meus amados, a aconselhar, a orar e a caminhar com vocês. O gabinete está sempre aberto para poder acolher cada um de vocês. Mas eu lamento muito que nós temos uma ferramenta maravilhosa aqui na igreja, que muitas pessoas por aí pagam caro para isso. Pagam caro para poder ter o que acontece ali. Eu estou me referindo ao grupo de casais, a manutenção preventiva. E muitos não priorizam estar conosco. Muitos não priorizam. Você está lá implorando, convidando, vem aqui, participa, meus amados, venha, é um tempo bom, mas não participa. Prefere empurrar com a barriga o relacionamento, prefere empurrar com a barriga os problemas da vida. Não vou lá não, porque senão vai achar problema. Meu amado, não pense que o fato de não achar problema é que está tudo bem no seu casamento, não. Que muitas vezes você não quer enxergar, você é um cego para essa situação. E aí então não faz nada para melhorar. Agora, quando chega uma crise conjugal, o que eu chamo aí da manutenção corretiva, quando é que tem tempo de ser corretivo? Porque às vezes o corretivo é apagar, assim, sabe? É riscar, é ficar aquela marca lá depois que você fala, apagar alguma coisa aqui. Aí às vezes as pessoas procuram. Mas como que procura? Muitas vezes em tom de comunicação. Pastor, eu estou aqui para poder falar contigo, é que infelizmente não teve mais jeito, e eu e a minha esposa, a gente está se separando. Não está querendo ajuda, está comunicando apenas. Já outros que ainda estão em tempo de lutar pelo casamento, aí quer correr dobrado, quer correr o triplo, 4 vezes mais. Para quê? Porque a água bateu na bunda, eu estou me afogando aqui, o negócio está difícil, então eu quero salvar a minha família. Mas muitas vezes fica muito mais difícil nesse tempo, meus amados. É muito mais fácil a gente compartilhar a vida dois, a gente está perto de uma comunidade saudável, de uma comunidade que prioriza a família, que aprende uns com os outros. Esse ponto do casamento a gente nunca se forma, não. Enquanto a gente está aqui, a gente está aprendendo, a gente está revisitando muitas lições, a gente está crescendo nesse propósito, a gente está lembrando coisa que a gente já ouviu, mas que a gente não está perseverando. Mas tem muita gente que não quer enxergar. O nosso propósito como igreja de Jesus Cristo é te aproximar de Deus. E para isso, é diante da palavra que nós buscamos orientação e ajuda. E é em oração que a gente depende dele. O 5º ponto que eu chamo à tona, precisamos aguardar o tempo certo de Jesus, versículo 4. Jesus ele não foi indelicado com Maria, que às vezes quando a gente vai fazer a leitura do texto, fala, nossa Jesus, que grosseria. Dependendo da versão ainda, deixa mais grosso ainda o termo, né? Que tenho eu contigo, mulher? Né? Então, às vezes, vai lá para esse ponto, lendo desse jeito, e pensa que Jesus está sendo grosso ali. Não. Aqui no texto que a gente leu, ele disse assim, por que a senhora está me dizendo isso? E é muito importante deixar claro que aqui Jesus não está sendo rude, tá? Não é uma resposta desrespeitosa. Não é.
pelo contrário, ele está sendo muito gentil aqui. Essa é a mesma palavra, por exemplo, que ele usou com Maria mesmo, no momento que ele estava pregado lá na cruz. Lá em João 19, 26. É a mesma palavra. É a mesma palavra que ele usou com Maria Madalena, quando ele aparece ressurreto dentre os mortos, que está lá em João 20, versículo 13. Então, essa pronúncia, naquela época, era uma forma respeitosa. Isso poderia ser traduzido por madame ou minha senhora. É que a nossa cultura, quando vai trazer para cá, parece que está sendo desrespeitoso, e nada disso. E a cautela de Jesus, porque ele vai dizer logo na sequência, ainda não é chegada a minha hora. A cautela de Jesus era de estar no tempo correto de Deus para ele. Jesus estava dizendo aqui para Maria que ele agia de acordo com a agenda celestial determinada pelo Pai. Ele não poderia ser pressionado pelas circunstâncias nem por pessoas, por mais chegadas e íntimas que essas fossem. E com o vinho, ele dizendo que ainda não era chegada a hora dele, ainda, com o vinho, isso também aponta para o seu sangue, trazendo à tona a sua morte. E ainda não era chegada a sua hora. Nós sabemos que o vinho presente na ceia, ele aponta para a redenção que nós temos no seu sangue. Então, a cautela de Jesus era de estar agindo conforme o time de Deus, conforme a agenda celestial de Deus. E essa era a cautela dele. O sexto ponto que eu trago à tona é que nós precisamos obedecer prontamente às ordens de Jesus. Versículo 4 a 8. Há em Maria uma completa submissão e uma contundente expectativa. Ela acaba de escutar aquilo que Jesus disse para ela. Por que a senhora está me falando isso, minha senhora? Ainda não é chegada a minha hora. Só que Maria, logo na sequência, diz assim para os servos: façam tudo o que ele disser. Maria tinha uma contundente expectativa e uma completa submissão. E Jesus ordenou que os servos enchessem os potes, ou dependendo da sua versão bíblica, as talhas, que eram talhas de purificação. O que eram talhas de purificação, ainda mais no ambiente de festa? Era para poder enxaguar ali, lavar as mãos. Era para isso que aconteciam. E eles também usavam a água para poder limpar os utensílios. E esses 6 potes, Jesus pede para que eles encham completamente de água. E eles poderiam ter questionado Jesus. Ah, Jesus, a gente está precisando de vinho, não de água. Agora quer dizer que vamos ser o light. O vinho deu aquela sedinha, desidratou e agora a gente vai tomar água para poder ficar tudo certo? Então pudesse que eles começassem a questionar. Ah, Jesus, é 100 litros. 100 litros em cada uma dessas talhas, desses potes. 600 litros, Jesus. Quanto que nós vamos acabar esse negócio aí? Mas o que eles fazem? Eles obedeceram prontamente, sem questionar. E aqui está a lição para nós. Nosso papel não é discutir com Jesus, mas é obedecer-lhe. Suas ordens não precisam ser explicadas ou até mesmo entendidas. Para quê? Né? A gente tem essa mania na nossa casa, um filho, fulano, faz isso. Para quê? Para quê que você quer? Não, as ordens de Jesus, elas devem ser obedecidas e ponto. É isso. O milagre de Caná, ele começa com uma ordem que parece totalmente absurda. Falta vinho, Jesus manda trazer água. Ué, mas não é assim que faz vinho.
Tinha que trazer uva. Não era assim, desse jeito. E acontece que o texto ele é muito enfático em dizer que eles encheram os potes, as talhas, até a boca, até o topo. E tem propósito nisso também. Isso, além de mostrar a grandeza de Deus, também tem como propósito de que eles encheram até a boca para poder não haver margem para incredulidade de que, eles misturaram alguma coisa. Sabe, como se fosse um quissuco aí da vida? Eles misturaram alguma coisa aí na água. Não, eles encheram até a boca, até o topo. Foi assim que eles encheram. A água que servia para a purificação exigida pela lei, pelos costumes judaicos, representa toda a antiga ordem do cerimonial judaico, a qual Cristo haveria de substituir por algo muito melhor, já que o vinho, ele simboliza a nova ordem. E aí, sobre isso a gente pode falar, inclusive de cânticos que a gente tem. Você vai lá tomar um banho. Se você passar num lugar, você vai se sujar e já vai estar sujo de novo. Mas aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, ele está alvo mais que a neve. Ele não se suja mais. E esse é o propósito do vinho nesse texto. E hoje nós sabemos que é o sangue de Jesus que nos purifica. E muito interessante que todos os milagres que Jesus operou, ele tinha um propósito muito bem definido. Ele não acontecia assim, Jesus saía para a rua e fala, deixa eu ver a necessidade. Aqui cabe um milagre. Aqui cabe outro milagre. Né? Tem até alguns absurdos, até estudando sobre isso, eles vão mencionar alguns livros apócrifos, que eu nem sei se são ou não do cânon católico, ou outros apócrifos, que tem alguns que não são nem inseridos no cânon católico, que diz que Jesus, muito novinho, ele começava a fazer aves de barro e dar vida para as aves de barro. Absurdo, gente. Nada a ver. Os propósitos dos milagres de Jesus, eles eram muito bem definidos. Por exemplo, eu quero dar um exemplo. Quando ele multiplica os pães, ele está dizendo com isso que ele é o pão da vida. Quando ele traz a cura aos cegos, ele está dizendo com isso que ele é a luz do mundo. E assim sucessivamente, todos os milagres tinham um propósito. Mas acontece que nesse milagre em especial, Jesus ele atendeu a necessidade de uma família e seus convidados, a fim de que não houvesse um vexame social. O penúltimo ponto, o sétimo que eu destaco, é que nós precisamos entender que com Jesus, o melhor sempre vem depois. Versículo 9 e 10. A narrativa evidencia que Cristo veio ao mundo para cumprir e encerrar a ordem antiga, substituindo-a por um culto novo, que é em espírito e em verdade, que excede o antigo da mesma forma que o vinho é muito melhor do que a água. E o responsável pela festa, ao provar o vinho novo, ele logo se assusta com aquilo e manda chamar o noivo. Por quê? Quem era o responsável pela festa? O noivo. Chama o noivo aqui. E por que isso? Por que isso? Porque ele queria uma explicação do noivo. Para ele, o noivo estava quebrando ali um protocolo. Como que costumava acontecer naquele tempo? Vinho bom no começo, aí daqui a pouco o povo está bebendo, já não sabe nem gosto de mais nada, já está mais para lá do que para cá, aí coloca o vinho ruim, que aí toma tudo. Está tudo maravilhoso, já perdeu o paladar. E é assim que acontecia. Então o homem, ele pensou que o noivo tinha quebrado o protocolo, mas ele mal sabia que ele estava ali diante do vinho do milagre. Quando Jesus intervém, o melhor sempre vem depois. Naquele milagre, Jesus ele trouxe plenitude onde havia o vazio, alegria onde estava presente a decepção, e algo interior onde havia apenas algo exterior. Quando Jesus opera o seu milagre
no casamento e nas famílias, o melhor sempre vem depois. Sempre vem depois, creia nisso. Se você está passando por um período de escassez, se você está passando por um período de vazio, saiba que o melhor sempre vem depois. Aprenda a depender de Deus. O vinho que Cristo forneceu, ele era muito superior, assim como o amanhã que Ele tem preparado para nós, que é muito melhor do que o hoje. Ele foi preparar morada. A palavra dele vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Ele tem preparado para nós. É muito melhor, muito melhor. E o último ponto para encerrar que eu trago à tona, é que quando Jesus realiza um milagre em nossa casa, grandes coisas acontecem. Versículo 11. O termo que João usa aqui no texto não é o dunamis, de poder, mas ele usa aqui a palavra grega semeion, que é de sinal. O que é um sinal? É algo que aponta para além de si, para outra coisa ainda maior. Então não bastava o povo crer nas obras de Jesus, o povo precisava crer em Jesus e no seu Pai, que o havia enviado. E por isso que normalmente, se você pegar os milagres que Jesus operou nos livros dos evangelhos, você vai ver que normalmente depois de Jesus operar um grande milagre, ele sempre depois fazia um sermão explicando o milagre. Quando ele cura lá no sábado, depois ele vai lá fazer um sermão dizendo que ele é o Senhor do sábado. Quando ele multiplica os pães, depois ele vai explicar que ele é o pão da vida, o pão que caiu do céu. Então ele tinha sempre esse propósito de explicar o sinal, que era muito maior do que o milagre em si. O propósito dos milagres é para ser um sermão prático. Então não é uma coisa sem fundamento. Ah, Jesus, eu estou tão triste, então me traz alegria. Não, tem um propósito muito maior nos milagres. Os milagres, eles são um sermão prático. E diante de um sermão, nós devemos sempre responder com vida, com entrega, crendo, e é assim que nós devemos responder um sermão. Depois do milagre, são registradas no texto duas consequências. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Duas consequências do milagre. Alguns comentaristas vão até dizer que não foram todos que creram nele, que tinha gente na festa que nem ficou sabendo que o vinho estava acabando. Que nem ficou sabendo. Então o texto é muito enfático de dizer que os seus discípulos creram nele. E para ilustrar o relacionamento de Jesus com a igreja, nós temos o noivo e a noiva. Olha aí novamente, família, noivo e a noiva. Jesus é o noivo que com a sua encarnação e a sua obra de redenção, ele voltará para buscar a sua igreja. E assim o ministério público de Jesus, ele começou onde? Em um casamento. E onde que a história termina? Em um casamento. É assim que a história termina, onde nós vamos estar ali celebrando as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 9. Mas o que Deus espera de você e da sua família? Já que o título da mensagem é o Deus da família. Ele espera que vocês vejam a sua glória e que vendo a glória dele, creiam nele. Creiam na obra de redenção. Creiam no Pai. Creiam que a sua vida não tem um fim em si mesma. Creiam nele a cada novo dia. Creiam nele a cada dificuldade, a cada notícia ruim, a cada desafio, mas que
também celebrem a vida dele em vocês, a cada conquista, a cada alegria, a cada novo dia. Nós estamos diante do Deus da família e Ele tudo pode. Feche seus olhos.